Meus irmãos, queria convidar você para o Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Hoje, culto das 11 horas, ouvindo a palavra do Senhor ali, pregada pelo reverendo Juarez, pensei mais uma vez aquilo que ele sempre testemunha aqui, que nós não combinamos. Mas em alguns momentos, algumas frases que o reverendo Juarez disse no seu sermão, está registrado para você, você não pode deixar de assistir. É um sermão nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20. Daqueles que a gente fica atento do início ao fim, parece que só está gente na igreja ouvindo, sabe? E algumas frases que eu anotei ali, depois fui conferir com o sermão que preparei, falei, Deus está querendo dizer algo para nós, de fato. Inclusive esse texto foi mencionado pelo reverendo Juarez, então você que veio aos outros cultos também vai perceber isso. A história aqui é do jovem rico, pelo menos esse é o subtítulo que Marcos coloca aqui nesse texto, também é encontrado no Evangelho de Mateus, capítulo 19, e em Lucas, capítulo 18. Eu escolhi o texto de Marcos para a nossa leitura, de 17 a 22. Marcos 10, de 17 a 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar mais uma vez, queridos? Feche os seus olhos. Peça a Deus que fale com você. Deus tem uma palavra para nós aqui nesta noite, nesse dia. Deus separou esse domingo para falar conosco. E eu tenho certeza que Deus tem algo muito particular para cada um de nós. Busquemos ao Senhor em oração nesse instante. Santo Deus, a tua palavra foi lida neste lugar. Ela é a tua palavra. Ela basta em si mesma. Ela é suficiente. Ela é eficiente. Ela é capaz de penetrar tão profundamente em nós, ó Deus, a ponto de separar, de discernir, ó Deus, a alma do espírito, o entendimento da razão, o sentimento da emoção. Tu podes, ó Deus, falar aos corações, eu não posso. Mas eu posso proclamar a tua palavra, ó Deus, e me colocar à disposição do teu Santo Espírito para que o Senhor venha edificar a tua igreja. Glorifica o teu nome, tem misericórdia de nós e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. 3. Esse microfone está meio baixando, que vai me incomodar, mas vamos lá. 3 dificuldades que precisam ser superadas na nossa vida para que conheçamos a Deus, ou para que conheçamos mais a Deus. Estava vindo para cá, pensando no sermão, aqui estava relendo, e vem uma questão aqui. Quantos aqui trabalham em grandes empresas, multinacionais? Quantos aqui, por favor? Tem alguém? Algumas pessoas aqui? Quantos desses que levantaram as mãos conhecem o seu chefe? Que trabalha em grande multinacional. Quantos conhecem o seu chefe? Não é diretor local, não. Estou falando chefe, dono. Pouco. Aí, agora baixaram a mão, eu imaginei.
E é interessante que você não precisa conhecer o dono da empresa para trabalhar para ele. Basta conhecer alguns diretores, etc. Tal. Quando eu pensei nisso, eu imaginei, a gente não precisa conhecer a Deus para ser salvo. A gente não precisa. Estranho, né? Pelo menos a gente acha. Depende de que conhecimento é esse. Quando nós falamos, por exemplo, de conhecer o patrão, ou de não precisarmos conhecer o nosso patrão para trabalharmos para ele, sermos bons funcionários, nós estamos falando de qualificação técnica. Nós estamos falando de currículo. Nós estamos falando de mercado. Nós estamos falando de dinheiro. Mas quando nós falamos de Deus, é imprescindível que nós nos relacionemos pessoalmente com Ele. Não basta pressupor. Não basta apenas considerar o fato dele ser Deus. Não basta. O reverendo Juarez disse 2 frases hoje que eu anotei e quero repetir aqui. A primeira delas, ele disse assim: a Bíblia Sagrada não é uma... Ele não disse exatamente assim, mas foi como eu ouvi, tá bom? A Bíblia Sagrada, ela não é uma seleção de conselhos divinos, mas a normativa de Deus para nós. Tem muita gente que quer conhecer a Deus olhando para a Bíblia Sagrada, imaginando a Bíblia Sagrada como aquela caixinha de promessas, que é muito bom, inclusive. Muita gente ainda tem. Sabe aquela caixinha que você puxava um versículo por dia? Aquilo ali era devocional. É muito bom. Tem problema com isso. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela não é assim, eu vou ver o que Deus está me dizendo em relação a isso, para me pensar e avaliar o que eu... Não! Ela é normativa. Ela não está para ser questionada, discutida, ver se eu concordo, se eu não concordo. Ou é, ou não é. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. A segunda é que, exatamente por isso, porque a palavra de Deus é normativa para nós, as exortações nela contidas, elas não são ameaças, mas são a expressão da autoridade de Deus. Tem gente que quando lê algo na palavra de Deus, se sente ameaçado. Sabe por quê? Porque a nossa reação é uma reação de medo. E medo é diferente de temor. Primeiro ponto da mensagem do reverendo Juarez hoje de manhã. Os 10 mandamentos são para a gente aprender a levar Deus a sério. E eu tenho dito, temer a Deus é levar Deus a sério. Não é simplesmente ter medo de Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra, para as exortações da palavra de Deus e nos sentimos ameaçados, se eu não fizer isso, Deus vai mandar um raio na minha cabeça, você não está entendendo. Porque a autoridade de Deus, ela não é impositiva e arbitrária de um ponto de vista hierárquico. Mas a autoridade de Deus vem do fato de Deus ser autor da nossa vida. Dono, proprietário. Não no sentido de posse, apenas. Ele ainda citou isso, né? Você pode ir lá comprar um quadro que foi pintado por um pintor famoso, um artista famoso, você vai e compra. O fato de você ter comprado não faz de você autor daquela obra. Pode estar na mão de quem for. O autor é aquele que pintou o quadro. Isso é autoridade. Ele tem autoridade para olhar e dizer assim, esse quadro é meu. Não, foi eu que comprei. Não estou dizendo que ele pertence, eu estou falando que é meu porque eu fiz. É isso. E de alguma forma, irmãos,
essa era a questão aqui. Porque há uma pergunta retórica. E tem todo um contexto aqui. Porque aquele jovem, de acordo com Marcos, e Marcos é o único, eu disse aqui que essa narrativa está presente também nos evangelhos de Mateus e de Lucas, mas Marcos é o único que dá para a gente um detalhe importante, que aquele homem, ele se aproximou do Senhor e ele, ajoelhando-se, perguntou para Jesus. Quem lê essa primeira expressão, imagina que ele está vindo com o coração quebrantado, cheio de piedade, pronto para fazer o que for necessário. Mas quem era de fato esse homem? Porque nos 3 evangelhos tem um subtítulo, e eu não preciso lembrar você que esse subtítulo que está em negrito na sua Bíblia não faz parte do texto sagrado, ele é uma questão pedagógica, que foi inserida aqui para a gente se situar. Essa divisão de capítulos, versículos e o subtítulo, eles são aqui para a gente, para facilitar a nossa leitura. Por quê? Porque Marcos, note, ele, apesar de ser aqui o jovem rico, em nenhum momento Marcos fala que era jovem. Fala assim que um homem, pondo-se de caminho Jesus, um homem saiu ao seu encontro. Mateus é mais subjetivo, ele diz assim, alguém foi ao encontro de Jesus. Lucas diz, um homem de posição. Assim os 3 anunciam esta figura, essa personagem que foi até Jesus. Mas também Mateus, de fato, no versículo 20 do capítulo 19, ele diz que se tratava de um jovem. É verdade que Marcos e Lucas, quando escrevem aqui para a gente a resposta desse homem a Jesus, quando o Senhor Jesus fala para ele assim, você conhece os mandamentos? E ele cita os mandamentos. No caso aqui de Marcos, aqui no versículo 20, ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Essa expressão, desde a minha juventude, parece ser pretérita, o que supõe que ele não era mais jovem. Por que Mateus fala? Isso é uma nota explicativa, é muito importante a gente entender isso aqui, porque isso está servindo de base para as nossas argumentações. O Mateus escreve para o público judeu, você lembra disso? Marcos para o público romano, Lucas para o público gentio, mundo gentílico. Então, o emprego da palavra jovem, lá em Mateus, que a gente acabou de citar aqui, no capítulo 19, no versículo 20, ela não aponta para alguém novo na idade. A expressão em original desse texto aponta para uma pessoa que não sabia lidar com a vida. Uma pessoa não necessariamente jovem na sua idade, mas na sua experiência. E é interessante que os 3 evangelhos, se tiver com a sua Bíblia aberta, o texto que é contínuo, mas aqui separado, imediatamente anterior a esse, é o texto quando Jesus abençoa as crianças. E o texto diz que as pessoas tentaram levar as crianças a Jesus e os próprios discípulos ficaram impedindo essas crianças. E o Senhor Jesus, não, deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. E aí ele diz que, logo na sequência, um homem, enquanto as crianças iam até Jesus, e Jesus dizia, o reino de Deus é para elas, a gente vê Jesus falando várias vezes, várias vezes as crianças como referência para nós, principalmente no que diz respeito à sua prontidão em obedecer, à sua inocência, e tudo aquilo que as crianças têm como peculiar dessa idade. Já viu, criança não tem problema resolver. Eles brigam aqui, mas depois de 30 segundos já estão se abraçando. Não é igual a gente, que quando uma discussão fica 30 anos sem olhar na cara. As crianças são uma beleza. E Jesus usa essa expressão,
esse momento, ou melhor, Marcos coloca esse momento em contraponto com um homem mais velho, que conhecia os mandamentos, especificamente aqui citando os 10 mandamentos, mas era jovem, era inexperiente. E, irmãos, olhando para esse diálogo que nós observamos aqui agora, do Senhor Jesus com aquele homem, nós podemos então observar algumas dificuldades que ele tinha e que nós também temos. E isso independe da nossa idade, até mesmo do quanto tempo nós servimos a Deus. Porque são questões que não necessariamente vamos conseguir eliminar da nossa vida, mas precisamos superar todas as vezes que elas baterem a nossa porta. E a primeira delas é a imaturidade. Imaturidade. Veja, aquele homem se aproxima, e ele vem. Importante a gente perceber que provavelmente se tratava, e assim nos diz Lucas, quando ele se refere a esse homem, diz que era um homem de posição. Um homem pressupostamente rico. Mas ele vem e, de acordo com Marcos, ele se ajoelha. Ele se coloca com respeito. Parece até que com certa reverência. Bom mestre. Ele reconhece a dádiva de Jesus. Ele reconhece a posição de Jesus. Ele reconhece a autoridade de Jesus. Parece ser uma pessoa honesta. O que eu faço? Ou o que eu não tenho feito, que precisa ser feito? O que está faltando? Eu estou invertendo essa pergunta porque Jesus fala para ele assim, e note, Jesus não está pressupondo que ele sabe. Jesus está afirmando, sabes os mandamentos. Você já sabe. E eu desconfio que nós já sabemos, no enunciado desse sermão, quando eu disse 3 coisas, ou 3 questões, ou 3 dificuldades que nós precisamos superar na nossa vida, eu imagino que você já sabe. Só no enunciado, Deus já soprou aí no seu coração, lá vem o pastor falando das mesmas coisas. A gente sabe. E Deus sabe que a gente sabe. E a gente cita na ponta da língua. E a gente diz assim, mas eu já observo isso. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão. Eu já faço. Eu já faço. Mestre, o que farei? Irmãos, Deus não é bom pelo que Ele faz. Tem muita coisa que Deus faz, e você sabe disso, que não é bom. Aliás, essa forma como essa expressão cristã, que exalta o nome do Senhor, que morreu na cruz, acabamos de cantar isso aqui, né? Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Isso é bom? É bom, gente? É confortável? Um Deus que para nos salvar tem que morrer? É bom? É bom para nós, né? É bom para desfrutar disso. A salvação que nos é de graça, não foi de graça. Alguém teve que morrer.
E tem outras coisas que Deus faz e que Deus manda que não é bom. Não é bom para nós. E quando a gente fica buscando em Deus aquilo que é bom, nós estamos sendo imaturos. Porque basta um não de Deus para a gente ficar igual Caim. Lembra a história de Caim e Abel? Gênesis 4. E é interessante observar que diz assim que no final dos tempos trouxe Caim uma oferta ao Senhor. Abel, porém, Gênesis capítulo 4, Abel, porém, trouxe das primícias do seu rebanho. Aí diz assim, Moisés escreve assim em Gênesis 4. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Note, não é da oferta de Abel e nem da oferta de Caim, é de Abel e de Caim, porque não é o que você faz, é o que você é. Porque Deus não é bom pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Porque se por um lado tem coisa que Deus faz, ou quer que façamos, que não se apresenta como algo bom, aquilo que Deus é o que nos salva. Porque Deus não muda o seu compromisso, suas promessas, sua palavra, sua vontade. Irmãos, imaturidade é você buscar Deus para querer ser salvo. Tem gente que está buscando a Deus para ser salvo. Você está com medo danado de ir para o inferno, por isso você está buscando a Deus. Porque se não tivesse inferno, você não estava nem aí para Deus. Tem gente que só busca a Deus porque descobriu que longe de Deus ele vai para o inferno. O nome disso, sabe o que é? É barganha. E imaturo faz barganha. Imaturo não conversa honestamente. Imaturo quer obter vantagem. E é isso que esse menino foi buscar, ou esse homem. Esse menino já está tão acostumado a jovem, né? Porque maturidade não é desejar ser salvo, não é perguntar o que eu preciso fazer para ser salvo, porque Deus já fez. Maturidade é desfrutar da salvação. Maturidade é saber, eu sei que Ele pagou o preço por mim, e agora eu recebi essa dádiva, e quer saber, eu vou viver para a glória dEle. Quem vive assim, não fica preocupado com o que vai fazer, o que vai deixar de fazer, porque quando faz algo que não devia fazer, o Espírito Santo que habita nele, confronta, e ele vem, pede perdão, e reconhece, e se prostra diante de Deus. Mas não se prostra para falar, ô bom mestre, se prostra para dizer, meu Senhor, tem misericórdia de mim. Como a história do fariseu e do publicano que o Senhor Jesus conta. Numa parábola diz que 2 homens desceram para orar, subiram, melhor dizendo, para orar no templo. Enquanto um, lá na frente, orava dizendo, Senhor, graças te dou porque não sou como os demais. Ah, Senhor, eu sou presbiteriano. Aleluia. Eu sou calvinista reformado, eleito. Eu sou e tal. Tá bom, glória a Deus. Mas o outro lá atrás, enquanto ele estava preocupado em reafirmar o que ele era, o outro chorava por aquilo que ele não era, porque batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou indigno do Senhor. Eu não mereço o Senhor, e ele repetia isso. O Senhor Jesus então fala assim, quem você acha que saiu dali justificado? Aquele jovem, ou aquele homem, jovem na fé, inexperiente, revela muitas vezes o nosso coração, queridos, o nosso jovem coração, que muitas vezes há anos conhecemos a palavra de Deus e caminhamos com Deus, mas ainda estamos preocupados em fazer alguma coisa para ganhar a salvação. Sem maturidade. O segundo I é o I da idolatria.
idolatria, queridos. Agora, nós vamos entender bem isso aqui, porque alguma coisa me diz que nós compreendemos muito mal o significado disso. Porque nós criticamos determinados segmentos religiosos por algumas práticas, mas nós não observamos o nosso coração em tantas outras. Porque um ídolo é aquele com quem eu mantenho uma relação de consumo e de escravidão. Um ídolo é aquilo que governa a minha vida. Um ídolo, quem dera um ídolo fosse um objeto, porque era visível. E muitas vezes, até eu vou falar o contrário, você pode me criticar, às vezes um objeto é necessário para a gente olhar, a gente se lembrar. O problema é quando o ídolo não aparece. O problema mesmo é quando aquilo que é subjetivo em nós revela quão idólatras nós somos. Nesse caso, o dinheiro, as posses, um coração escravo da necessidade de ser afirmado, da necessidade de ser aceito. Isso sim é grave. Isso é grave. O Senhor Jesus não está preocupado com a religiosidade daquele homem, com a expressão religiosa dele. O Senhor Jesus está preocupado com a forma como ele se submete a coisas que não podem fazer nada por ele. Porque a argumentação é o que eu farei. E Jesus falando, nada. Aliás, você só está vindo me perguntar porque você está cansado de comprar e nada preenche esse vazio na sua vida. Enquanto, queridos, nós não entendemos que Deus não é ídolo, Deus é Senhor, nós vamos continuar idólatras. E para muita gente Deus é ídolo. Deus e a sua palavra para aquele homem era um produto que ele chegava e comprava. Agora, o que define se Deus é Senhor ou se é ídolo da nossa vida é a forma como nós conhecemos e reagimos à sua palavra. Porque alguém que conhecia na ponta da língua os 10 mandamentos, e eu imagino aqui que muito mais, mas ainda não sabia que não é pelo que ele faz, mas pelo que Deus fez, que era salvo, é alguém que ainda não conhecia a palavra de Deus. Conhecia o texto, conhecia a história, conhecia a tradição. Procurou o mestre, não reconheceu o Messias. Quando Deus é de fato o Senhor da nossa vida, irmãos, nós desejamos a sua palavra. Nós não apenas observamos, tudo isso tem observado. Sabe quem está observando? Eu sei que nós usamos essa palavra dentro do contexto de procurar, de conhecer, mas eu quero só brincar um pouco com essas coisas. Quem observa, quem fica observando, só olhando de longe, sabe? Ele está procurando regras, está procurando condições para que ele possa viver bem, sabe? É o que eu acabei de dizer, a Bíblia, ela é uma caixinha de promessas, aquela palavra é um conjunto de conselhos. O que Deus vai falar comigo hoje? Aí, pá. Ah, não, isso aqui eu não entendo, vou ver outra coisa. Pá. Você deixa de ser preguiçoso, vai ler a palavra de Deus, vai conhecer a Deus, vai meditar. Ah, mas eu não entendo, procure. Tem uma
dezenas de pastores aqui na igreja à disposição, para além de presbítero Cláudio, que dá uma aula de teologia, se você quiser, superintendente da escola dominical, qualquer classe que você imaginar, está aqui na ponta da língua, além de ser professor universitário, tantas outras coisas. Não falta recurso para quem quer conhecer a Deus, mas sempre vai faltar recurso para quem quer bajular Deus e ser bajulado por Deus. Além de maturidade, isso é idolatria. Quando Deus, eu dizia, Ele é Senhor da nossa vida, nós desejamos a sua palavra, nós procuramos agradar a Deus na obediência e submissão à sua vontade, porque nós entendemos que nós já fomos salvos, nós somos alvo do seu amor, nós amamos estar com o Senhor. Às vezes nós não entendemos muito, mas não precisa entender muito para amar. Só você olhar para o seu casamento, você entende a sua esposa. E eu não entendo a minha. Depender de entender a cabeça da minha esposa, eu estava solteiro até hoje. Mas eu não duvido que ela me ama. Mesmo sem entender. Eu também não duvido que eu a amo. A gente vai vivendo e vai conhecendo. A gente vive a vida toda e não conhece tudo. Mas à medida que o ano passa, a gente ama mais. Com Deus é assim. Imaturidade. Idolatria, insatisfação. Irmãos, mestre, tudo eu tenho observado desde a minha juventude. Tá bom? Então só falta para você uma coisa. Ah, queridos, se Deus olhasse para mim hoje e falasse assim, Davi, só falta uma coisa. Uma coisa, meu Deus, eu falo, não precisa nem falar, para mim já está ótimo, uma. Comigo seria o contrário, Deus ia falar assim, Davi, hoje eu só vou pedir para você parar com uma coisa. É o contrário, porque se for para você largar a mão de tudo, menino, uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Para outros, o Senhor Jesus simplesmente chegou como Mateus, que estava lá colhendo impostos, publicano que era. O Senhor Jesus chegou e falou assim, oi, bom dia, moço. Quer vir comigo? E saiu. O sujeito abandonou tudo e foi. O que dizer de Pedro e os seus parentes? Tiago, João. O Senhor Jesus chega. Segue-me, largando as redes, o seguiram. Agora esse jovem estava ocupado demais, né? Tinha muitos negócios para resolver. Estava insatisfeito. Estava insatisfeito. Quando outras coisas que não são o Senhor governam o nosso coração, nós nunca estaremos satisfeitos. Há uma frase, eu não sei se ela é de Calvino, se é de Agostinho, no Juarez com certeza sabe. Então se atribui metade para cada um, pelo menos é o que eu já li, que diz assim, que há um vazio infinito, Agostinho, né? Sabia? Há um vazio infinito no coração do homem que somente aquele que é infinito pode preencher. Esse homem chegou carregado de coisas. Não tinha nem onde colocar mais dinheiro. Mas, na verdade, Jesus mostrou para ele que ele era vazio. É interessante a gente ver como é que depois o Senhor Jesus usa essa alegoria, só para a gente entender um pouco mais essa questão. Na sequência do texto, você vai ver assim, no versículo 25. 24. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil, note isso, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa expressão, ela tem algumas possíveis interpretações. Eu sou adepto da seguinte interpretação, lendo um pouco sobre a história, o contexto dessa passagem,
que naquele tempo você tinha as cidades fortificadas, tinham os muros altos, e talvez você se lembrando daqueles filmes da Idade Média, tinha aqueles portões gigantes, né, com aquele trabalhão todo para abrir, para fechar o portão e tal. Então, para não ter todo esse trabalho, porque o tempo para abrir e fechar o portão vulnerabilizava a cidade. São muitos filmes medievais que você vê que naquele inteirinho de abrir e fechar o portão, o povo entra e massacra tudo. Então, para prevenir isso, eles abriam pequenos buracos, pequenas entradas na base da muralha. Alguns dizem que era algo em torno de 70, 80 centímetros de largura por 1,5 m, 1,70 m de altura, e ficava ali um sentinela, guardando aquela porta. Então a pessoa precisava sair e entrar na cidade, ela passava por aquela porta, não precisava abrir o portão. E aí vem o camelo, e camelo é animal de carga. Quem tem camelo é comerciante, é rico, e o camelo vem carregando aquele tanto de coisa. Como é que um camelo passa? E o nome dessa portinha era fio de agulha. Por isso aquele buraquinho e tal, né? Como é que passa um camelo? Dá para passar o camelo? Dá ou não dá? Dá. Só que tem que acontecer duas coisas. Primeiro, tem que tirar toda a bagagem de cima dele. Segundo, ele tem que se ajoelhar. E Jesus fala assim, olha, é difícil, mas tem que tirar bagagem. E quem tira bagagem para andar com Deus é gente que tem prazer em Deus, é gente que está satisfeito em Deus. É gente que olha para Deus e fala assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Eu aprendi, como Paulo, a estar contente em toda e qualquer ocasião. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez a preocupação desse homem fosse conhecer o poder de Deus na sua vida, e não o poder da sua vida na mão de Deus. Irmãos, quando nós estamos satisfeitos em Deus, nós sabemos que nós temos um tesouro no céu. E Jesus não ofereceu para esse homem pobreza. Jesus ofereceu para esse homem um tesouro incalculável, muito maior do que ele pudesse adquirir. Quando estamos satisfeitos em Deus, nosso coração está em paz, porque nós não temos dúvida de que Ele cuida de nós em tudo e em todas as coisas. Quando estamos satisfeitos em Deus, por mais desafiadora que seja a sua palavra, nós confiamos e nos alegramos em cumprir a sua vontade para a nossa vida. Ele saiu dali contrariado com essa palavra. Talvez essa palavra que você ouviu aqui também possa estar contrariando você. Eu me senti muito contrariado. Eu não sou rico, gente. Pelo menos não tenho muitas propriedades, mas sou rico de mim mesmo. Eu não sou gordo só de banha e de açúcar, não. Eu sou gordo porque eu sou metido a besta, orgulhoso, soberbo. Eu acho que eu me basto. Teólogo, pastor, bem casado, de família boa. Diante de Deus, isso não vale nada. Essa palavra confronta o nosso coração. Aquele homem rico buscou em Jesus uma resposta para a sua inquietação. E talvez você tenha vindo aqui hoje buscar uma resposta para a sua inquietação. Só que tem um porém. Toda resposta de Jesus é sempre um desafio de fé. E é isso que Jesus estava ensinando para aquele homem. Ele tinha muleta demais. Note, eu quero que você preste atenção, antes de Jesus falar para ele, ou de Jesus orientar aquele homem no que ele precisava fazer. Note a expressão que apenas Marcos traz para nós. Versículo 21. E Jesus, fitando, olhando nos seus olhos, o amou. Irmãos, o amor de Deus nos basta.
O amor de Deus nos satisfaz. Jesus, evidentemente, não queria que aquele homem rico se tornasse pobre. Deus não quer isso de ninguém. Pelo contrário, Deus seja louvado pela riqueza material que Ele dá para os irmãos. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que dá riqueza dá o dom da generosidade. Porque quem é rico de verdade está pronto para abençoar. Você não reconhece uma pessoa rica pelo quanto que ela guarda, mas pelo quanto que ela compartilha. E isso é dom. Dom de contribuir. Deus não estava querendo ver aquele homem paupérrimo. O que Deus estava querendo com aquele homem era que ele entendesse que a resposta para a pergunta dele está na própria pergunta. Mestre, o que farei? Ele está falando, nada. Você não pode fazer nada. E você está perguntando isso porque você é imaturo, porque você é um idólatra no seu relacionamento com o que você tem, porque você está insatisfeito. Mas eu vou olhar para você. Olha para mim, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Fitando o amor. Irmãos, amadurecer na fé, renunciar aos ídolos e encontrar contentamento em Deus são desafios praticamente impossíveis para nós. Não sei para você. Mas naquela ocasião, Jesus, depois que aquele homem deixou triste, porque era dono de muitas coisas, e como acabamos de ler, o Senhor Jesus traz aqui os seus discípulos, e ele enfatiza essa lição. Aí os discípulos ficam assim, contrariados pela mesma palavra, mas não abandonaram Jesus. Versículo 26, eles ficaram sobremodo maravilhados, maravilhado aqui é assim, espantados, e falaram, então como pode ser salvo? Note, ou melhor, então quem pode ser salvo? A pergunta do homem foi, o que eu preciso fazer? A pergunta dos discípulos foi, quem pode? Olha a resposta de Jesus. O impossível. O impossível para o homem, o que é impossível, para o homem é impossível. Contudo, não para Deus. Porque para Deus, tudo é possível. Para aquele homem, era impossível. Para Deus, é possível. Então, enquanto maturidade, renúncia, contentamento em Deus são praticamente impossíveis para nós, Deus pode tornar possível. É por isso, concluindo, que a graça de Deus, isso o reverendo Juarez também reforçou hoje, a graça de Deus, irmãos, não é um recurso, uma espécie de socorro para nós, para a nossa salvação. Como se diz, nós estamos perdidos e se não for a graça de Deus, sabe, a gente fica imaginando que a graça de Deus meio que apavorável, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, porque senão... Não! A graça de Deus não é um recurso, a graça de Deus é um meio. É um método, não tem outro jeito. E isso não foi a graça de Deus, não foi um improviso de Deus depois que nós pecamos, não. O sangue de Jesus Cristo, escreve o apóstolo Pedro, é conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo. No princípio era o verbo, João escreve, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo foi feito antes de você ser criado. A salvação foi providenciada antes do pecado. Por quê? Porque a graça, ela não é um recurso, ela é um meio pelo qual Deus estabeleceu para que sejamos salvos. E é justamente isso que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8.
Porque pela graça sois salvos, mas mediante a fé. A graça é o meio, mas o recurso é a fé. A graça não é um recurso. É impossível para nós. Era impossível para ele. Mas Deus tornou possível a partir do momento que ele se entregou na cruz por nós. Nosso Deus não é um mártir. Por duas razões, pelo menos. Porque ele morreu por uma causa falida, pecado. Ele não morreu por uma causa nobre. Ele morreu por uma desgraça. E para escândalo, ele não morreu por nobres e dignos. Ele morreu por pecadores, imundos, indignos, idólatras, imaturos, ingratos, como eu e você. Agora isso precisa ser superado a cada dia. É um desafio diário, queridos. O Senhor Jesus não estava chamando aquele homem para resolver o problema dele. Ele estava chamando aquele homem para uma caminhada, para uma jornada. E é para isso que Deus nos chama. Quando dia a dia nós vamos conhecendo, como diz o profeta Oséias, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Que Deus nos abençoe. Jesus, nós estamos aos teus pés aqui, reconhecendo que há muita coisa que precisa ser superada todos os dias na nossa vida. E é pelo teu poder que opera em nós, e tão somente desta forma que isso pode ser possível. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa imaturidade, naquelas idolatrias que consomem o nosso coração todos os dias, no nosso coração inquieto, insatisfeito. Dá-nos, ó Deus, contentamento. Ensina-nos a te obedecer por amor. Ensina-nos, ó Deus, o caminho do Senhor, para que nos tornemos de fato seus discípulos e andemos ao teu lado, sabendo que o Senhor provê todos os dias aquilo que nos for necessário nesse caminho até o dia em que nos encontrarmos contigo, porque o Senhor já nos salvou para si. Amadurece a nossa fé, fortalece-nos, ó Deus, ensina-nos, em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito repouse sobre cada um de vós, irmãos e irmãs, e sobre vós permaneça para sempre. Amém. E graças a Deus.